Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. É com enorme alegria no nosso coração que estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus no nosso canal GP Louvores para vencer a depressão. E desde já eu já quero pedir a todos vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, ajude a divulgar o Evangelho, ajude a divulgar a Palavra de Deus. Como é que você pode fazer? É você se inscrever no nosso canal, é você adicionando o sininho de notificação, você deixando o seu like, é você compartilhando. Lembrando a todos vocês, pessoal, que quando nós completarmos 1000 inscritos no nosso canal, nós estaremos sorteando para você uma Bíblia de estudo, uma Bíblia chamada Thompson. É uma das Bíblias mais completas que existe de estudo, onde você vai aprender mais a Palavra de Deus, você vai aprender histórias relacionadas à Palavra de Deus, a Bíblia, a história sobre Jesus, a história sobre é riquíssimo, pessoal. Essa Bíblia de estudo ela é riquíssima em detalhes, muita coisa que você vai aprender muito sobre a Palavra de Deus. Tá bom, queridos? Queridos, eu gostaria, esse vídeo aqui, como tem no título aí, como o título fala, até que ponto as ovelhas devem obedecer o seu pastor. Esse vídeo ele é um vídeo um pouco polêmico, gente. Ele é um vídeo muito polêmico. Eu gostaria que você que é uma pessoa que você ama a Palavra de Deus, você é uma pessoa que ama o Senhor Jesus, você ama as almas, eu gostaria que você não deixasse de compartilhar esse vídeo, tá bom? Eu nunca fiz isso aqui, mas eu vou até passar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Preste muita atenção nesse vídeo aqui, pessoal, que a gente vou passar para você agora, preste atenção. Eat quickly. Você tá vendo aí, pessoal? Você tá vendo que absurdo? Aonde foi que aconteceu isso? Isso foi um pastor na África que ordenou aos fiéis que fossem comer grama, que comesse grama, porque assim eles estariam se aproximando mais de Deus. Você pode ver, pessoal, que absurdo, pessoal. O que a falta de sabedoria de uma pessoa, o que a falta de conhecer o Evangelho de verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, leva as pessoas a fazerem. Agora eu gostaria, pessoal, de refutar isso aqui dentro da Palavra de Deus. Olha o que fala aqui, gente, o texto de Hebreus, olha só. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faças com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha só, pessoal. O que o livro de Hebreus aqui, o texto de Hebreus fala? Fala que as pessoas devem fazer o quê? Obedecer aos pastores. E sujeitar-vos aos pastores, porque eles farão o quê? Eles são aqueles que zelam, que cuidam da alma das pessoas. Eu faço uma pergunta para você. Esse pastor, será que esse pastor, esse que se diz pastor aqui, esse camarada que fez as pessoas comerem grama, esse cara está zelando pela alma das pessoas? Será que ele está zelando pelo bem-estar das pessoas ou ele está levando heresia para as pessoas? Gente, eu quero que você entenda a diferença entre o pastor e o mercenário falso profeta. Porque existem muitas pessoas que têm se denominado pastor, mas que não são pastor. Pessoas que se dizem pastor, mas não são pastor. São falsos profetas. São mercenários. Que na verdade são o que? São usados por Satanás para levar heresia para as pessoas. Porque isso é uma heresia, pessoal. Você já pensou a pessoa comer grama, pessoal? Olha só, pessoal. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas, queridos, elas não têm se dedicado a estudar a Bíblia. Elas não têm
se dedicado a aprender a verdade do Evangelho de Jesus. Então, pelo fato disso, elas deixam de ser levadas por heresia, elas deixam de ser levadas por esses absurdos. E não só isso, não. Se você olhar na internet, você vê tanto absurdo, tantas coisas que tem acontecido dentro das igrejas, pessoal. Doutrina de Satanás, doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho que Jesus tem ensinado, gente. Que os apóstolos ensinaram. Não tem nada a ver, pessoal. Então, gente, a que ponto eu tenho que obedecer um líder religioso? A que ponto eu tenho que obedecer um líder, uma pessoa que se diz ser líder espiritual? A que ponto? Pessoal, eu devo obedecer se ele está de acordo com a palavra. Se ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele pode ser quem for, eu não vou obedecer. Eu não vou obedecer porque eu não vou me deixar ser levado por heresias, pessoal, por doutrina de demônios. Eu não tenho. Isso é uma doutrina de demônio, pessoal. Isso é uma doutrina de demônio. Olha só o que diz aqui, mais aqui, ó. Aqui no livro, continuando em Hebreus, agora Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim, ó. Lembrai dos vossos pastores, que vos falava a palavra de Deus, e a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Olha só, aqui Paulo está falando aos hebreus sobre ele. Paulo está falando aqui sobre ele e aqueles que levavam a palavra de Deus sem heresia, aqueles que pregavam o evangelho de verdade, o evangelho de Cristo, gente. Entendeu? Então, falando aqui, ó, lembrai-vos dos vossos pastores. Em outras palavras, lembrai daqueles que ensinam a verdade para vocês sem heresia. Vocês têm que se atentar para essas pessoas. Entendeu? Porque o evangelho que Paulo levava para as pessoas, pessoal, era um evangelho sem mácula. Era um evangelho que não tinha suborno. Era um evangelho limpo. Era um evangelho que não tinha segundas intenções. Era um evangelho que não tinha heresias. Entendeu? Olha o que diz aqui, ó. E atentai para a sua maneira de viver. Nós temos que atentar pela maneira de viver do pregador, do pastor, daquele que se diz pastor. Porque se o objetivo do pastor é o quê? É levar ele a Deus realmente, levar a ovelha realmente ao Senhor Jesus, então ele não vai pregar heresia, ele não vai fazer esse tipo de coisa, ele vai procurar levar o evangelho sem mácula, o evangelho puro, gente. Mas diz aqui, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olha só como é forte. Não vos deixei levar ao redor por doutrinas várias estranhas. O que você mais vê, gente, dentro de muitos lugares, pessoal, o que você mais vê é pastores, pessoas que se diz pastores, porque o pastor de verdade, ele quer levar a ovelha até Jesus, porque o pastor de verdade, ele quer pregar Jesus para as pessoas, ele quer pregar a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, não essas doutrinas de Satanás, essas coisas do diabo, na verdade. Ele não quer fazer isso. Ele vai levar Cristo para as pessoas, porque esse é o objetivo do pastor, é levar as ovelhas ao Senhor Jesus. Olha só, ele fala aqui, gente, porque como na época de Paulo, havia muitas pessoas que não eram pastores de verdade. Porque enquanto Paulo estava aqui fazendo o quê? Estava pregando o verdadeiro evangelho, estava querendo tirar as pessoas da idolatria, querendo tirar as pessoas da lei judaica, existia pastores, pessoas que se diziam ser falsos profetas, que queriam novamente introduzir a lei judaica no meio do cristianismo. E é o que tem acontecido, pessoal. Muitas pessoas querendo fazer o quê? Querendo colocar heresias no meio do cristianismo, querendo colocar heresias e colocando heresia no meio do povo de Deus. Você pode ver o que você mais vê na internet, é pastores revelando o CPF de pessoas, é pastores fazendo orações por Pix, é pastores fazendo o quê? É pastores, eu vi, tanta imundice, pessoal. Você vê pastores cuspindo na boca do fiel ali, do membro ali, das pessoas, dizendo que aquilo ali vai libertar, que aquilo ali vai salvar. Gente, isso não passa de heresia, pessoal. Isso não passa de heresia. Isso é contra a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. O evangelho não ensina isso para ninguém, pessoal. Entendeu? Então você tem que se desviar disso. Nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Nem todo mundo que prega em nome de Jesus é Jesus. É de Jesus, aliás.
Entendeu? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino de Deus. Essa é a verdade, pessoal. Então você não pode deixar ser influenciado. E não deixe ser levado por sinais. Porque o sinal não quer dizer nada. Judas Iscariote, pessoal. Judas, através da mão de Iscariote, Deus fazia milagres. Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios através de Judas. Mas Judas era de Deus? Judas se converteu ao evangelho? Judas era um bom pastor? Não. Judas era uma pessoa que não tinha um coração em Cristo. Judas era um enganador no meio dos apóstolos ali. Isso tem acontecido, pessoal, muito. Pessoas que têm levado doutrina de demônio para o povo de Deus. E as pessoas se deixam levar por isso. Deixam-se levar por revelação, pelo reteté. Coisa que não tem nada a ver, não está escrito na Bíblia, pessoal. As pessoas querem pregar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. As pessoas pregam são evangelhos que não conhecem o evangelho de Cristo. São cristãos que não conhecem Cristo de verdade. Isso que tem acontecido, queridos. Então não se deixe levar por isso. Entendeu? Porque, gente, olha o que está escrito aqui no livro de João. Olha só. Evangelho segundo João. Olha só. Capítulo 10. Diz assim, ó. Olha só. Porque, na verdade, o verdadeiro pastor, ele vai levar as ovelhas até Jesus. Olha o que diz aqui, gente. Que coisa forte, ó. Olha só. Ele vai levar até Jesus, que é a porta. Olha só. Diz assim, ó. Disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é Jesus Cristo. Então aquele que fala em nome de Deus, aquele que se diz pastor e não tem levado as pessoas até a porta, que é Jesus Cristo, então ele não é o verdadeiro pastor. Ele é um enganador, um mercenário. Diz assim, ó, olha aqui, ó. Isso aqui é João capítulo 10, versículo 7. Agora vamos para o versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, encontrará pastagem. Oh, coisa gloriosa, pessoal. Então, o pastor, ele vai levar as ovelhas até Jesus, que é o pastor maior, que é o pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Ele vai levar as ovelhas até a porta que é Jesus. E quando essas ovelhas passarem por essa porta, elas vão encontrar pastagem, elas vão encontrar uma vida diferente, elas vão encontrar uma vida transformada, pessoal. Então, o pastor, ele tem que levar as ovelhas a Jesus. O pastor não faz ovelhas para ele. Então, queridos, o pastor, se ele não tem levado o evangelho de Cristo para você, ele não é o evangelho que Jesus pregava, o evangelho que os apóstolos pregavam, então ele não é pastor, ele é um enganador, ele é um mercenário. E tome cuidado com esse tipo de pessoa. Para finalizarmos, vamos aqui em Gálatas. Olha o que diz aqui em Gálatas. Ó. Gente, as pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas se deixam ser enganadas, pessoal. Infelizmente, pessoal. Porque as pessoas, elas não têm procurado estudar a palavra de Deus. Elas não têm procurado conhecer Jesus de fato, de verdade, pessoal. Elas deixam levar por qualquer pessoa, qualquer um que chega falando de Jesus, qualquer um que chega falando em nome de Deus, as pessoas aceitam. Aceitam qualquer coisa. Entendeu, gente? Olha o que diz aqui, qualquer evangelho. Olha o que diz aqui, ó. Olha só, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz assim, ó. Ainda que nós mesmos, Paulo estava falando aqui dele e dos apóstolos, daqueles que pregavam o evangelho na época. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha que forte, vos anunciai outro evangelho além do que já temos anunciado, seja anátema. Seja anátema. Assim como já vos dissermos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já tens recebeste, seja anátema.
Pessoal, ainda que seja um anjo. Ah, mas o pastor é bonzinho, o pastor é tão legal. Mas ele não tem pregado o evangelho que Jesus ensinou. Ele não tem pregado o evangelho da cruz. Ele é anátema. É um evangelho anátema, significa maldito. Esse evangelho é um evangelho amaldiçoado. É um evangelho que não vai levar arrependimento. É um evangelho que não vai levar transformação. É um evangelho que não vai levar cura. É um evangelho que não vai levar transformação. É um evangelho que não vai levar salvação. Por quê? Porque ele é um evangelho maldito. Entendeu? Então ele fala que pode ser quem for. O que Paulo quis dizer assim, ó? Se por acaso eu estou pregando aqui o evangelho de verdade para vocês, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, mas se eu me desviar, se eu começar a falar para vocês outro evangelho, eu sou amaldiçoado. Eu estou sendo anátema. Entendeu, pessoal? Então, gente, não é o que eu estou falando aqui não, pessoal. É a palavra de Deus. Não estou falando para você nada aqui da minha cabeça. Ah, antes que as pessoas falem, você está julgando. Não, aqui, ó. A palavra de Deus está falando, não sou eu não. Eu estou baseado na palavra de Deus. Estou falando para você, não heresia, estou falando aqui dentro da palavra de Deus. Tome cuidado quem você segue. Na verdade, queridos, tem tanta coisa que é pregada que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Tanta coisa, pessoal, que é falada que não tem nada a ver. Tantas pessoas falando o que Deus não falou. Tantas pessoas prometendo o que Deus não prometeu. E quando Deus não faz, as pessoas ficam tristes, ficam chateadas com Deus, com Jesus. Ah, por que o Senhor não cumpriu na minha vida? Jesus olha para ela e fala, o que eu te prometi? Na verdade, pessoal, tudo que Jesus ele fez na cruz é baseado na nossa salvação. A promessa que Jesus tem para a tua vida é o reino de Deus. A sua herança é a vida eterna. Tá bom, queridos? Entenda o seguinte, pessoal, pastor, ele não é teu dono, pastor não é teu senhor. Não foi o pastor que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas elas têm mais temor ao próprio pastor do que a Deus. Porque muitas vezes ela quer fazer coisas erradas, ela faz escondido do pastor, mas ela não está se escondendo de Deus. Porque Deus, os olhos do Senhor Jesus estão em todos os lugares, pessoal. Deus vê todas as coisas. Entendeu, pessoal? Entenda o seguinte, ser servo não é ser escravo. Você é servo do Senhor Jesus Cristo, você não é servo do pastor. Você tem que obedecer ao pastor, se ele está de acordo com a palavra, obedeça. Porque aqui é mandado. Estou falando para você que, pastor, não sei o que, eu não vou obedecer ao senhor. Não estou falando isso não. Entenda o que eu quero explicar para você, entenda direitinho. Depois você não está pensando besteira e fazendo besteira. Entendeu? Mas eu tenho a minha liberdade em Cristo. Eu tenho o direito de questionar, porque eu não sou escravo, eu sou servo. E o servo pode se questionar, quem não pode questionar é o escravo. O escravo não tem direito a nada. Entendeu? Então, gente, entenda o seguinte, pessoal. Pastor, gosto muito disso, mas isso aqui eu só estou errado. Questione. Pense. Examine a palavra de Deus, para que ninguém te engane. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos se levantar. O que a palavra de Deus fala? Que no final dos tempos se levantar muitos falsos profetas que iriam enganar muitos. Isso tem acontecido, gente. Só não enxerga quem não quer. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, inscreve no nosso canal. Deixe seu like aí. Tá bom? Deixe seu joinha. Ajuda a gente, pessoal. Que aquilo que nós temos levado para vocês é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tá? Fiquem todos com Deus.